Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos. Para nós da TGI é uma satisfação imensa, sempre ao final do ano, fazer essa apresentação e fazer essa confraternização. Em relação ao mundo, a economia mundial deverá continuar crescendo de forma ascendente, mais lenta, procurando se refazer da crise de 2008. Nos Estados Unidos, parece que eles começam a sair de forma mais consistente da confusão que fizeram em 2008. O PIB do último trimestre já mostra um crescimento na casa dos 4%. Mas tem uma característica dessa retomada norte-americana, é que eles encontraram uma tecnologia de exploração do gás de xisto em larga escala. A zona do euro vem sofrendo mais na crise do que sofreu os Estados Unidos, e nesse slide aí o FMI alerta que mais choque pode paralisar a recuperação da zona do euro. O Japão vem há 2 décadas nessa gangorra de leve recuperação e recessão. Nos últimos 2 trimestres, o que a gente vê é a famosa recessão técnica, pela qual o Brasil passou recentemente, saiu na última divulgação dos dados do 3º trimestre, mas o Japão novamente mergulha na recessão. E a China, nessa história toda, teve uma queda de patamar de crescimento. Parece que os dirigentes tomaram a decisão de diminuir o patamar de crescimento, saindo dos 10% para alguma coisa próxima a 7% ao ano. A gente vê lá a juventude afeita às novas tecnologias. Então, utiliza de forma bastante desenvolta, vamos dizer assim, a tecnologia da internet, a tecnologia móvel, e isso, inevitavelmente, bate na questão das restrições ao uso. Isto é um problema que vai se avolumando. Isso aqui aconteceu na Ucrânia. Jogaram no lixo um deputado que tinha votado a favor do acordo com a Rússia, em vez de fazer um acordo com a União Europeia. A gente está vendo e viu de forma bem documentada, pela mídia eletrônica, a revolução do guarda-chuva em Hong Kong. A turma lá, os jovens principalmente, denunciam o autoritarismo, inclusive demonizando os dirigentes que são nomeados pela China. Estou mostrando exemplos de como essa revolução ela é itinerante e ela pipoca em todo canto hoje. O que chamou a atenção desse protesto de Burkina Faso, país pobre, muito pobre, a turma lá de celular, documentando o que está acontecendo, provavelmente divulgando nas redes sociais. Eu tinha dito no ano, acho que foi no ano passado, foi no ano atrasado, que a nossa polícia não estava preparada para lidar com esse tipo de protesto, a nossa polícia no Brasil. Mas agora a gente vê que a polícia norte-americana também não. E o que chama a atenção também, esse é um policial, ele está ameaçando uma parte dos manifestantes com um cachorro, e todo mundo de celular na mão, tirando foto. Que aí é fotografado, vai para a rede social, isso aí circula o mundo. Então esse é o fenômeno recente que tem impacto sobre a nossa realidade de um modo geral, no Brasil e em todos os lugares do mundo. E sobre o Brasil, o que é que a gente pode dizer? No início do ano, ou no meados do ano, saiu aí, não sei se vocês viram, acredito que muitos viram, uma apresentação de uma consultoria fazendo uma previsão meio catastrófica de que nós estávamos diante da possibilidade do fim do Brasil. Exagero muito grande. Na verdade, as pessoas estavam preocupadas, ou muitas pessoas estavam preocupadas, justamente com a queda do crescimento. Principalmente porque, em determinado momento, ficou caracterizado isso que, tecnicamente, se chamou de recessão técnica, 2 trimestres consecutivos de crescimento negativo. Na semana passada, nós tivemos a notícia de que no terceiro trimestre o crescimento foi de 0,1%, o que mostra uma trajetória de início de recuperação. Ou seja, pelo menos tecnicamente não estamos mais em recessão. Por muitos anos houve crescimento extraordinário do consumo das famílias, por conta da migração de classes, rendimento real positivo, expansão do crédito em taxas chinesas. Hoje existe uma readequação com o crescimento mais moderado. Ao que tudo indica, este modelo de crescimento puxado pelo consumo das famílias, ele está dando sinais de esgotamento. Primeiro, porque o Brasil parou de crescer. E para continuar a reduzir a pobreza, precisa retomar o fôlego. Houve uma ascensão progressiva, mas a queda se deu a partir da crise e do crescimento baixo da economia. O segundo motivo para a mudança estrutural
é que a rentabilidade dos negócios não estimula os investimentos, ela vem caindo ao longo dos anos. Outro aspecto fundamental que leva à necessidade de mudanças é que não podemos mais contar com a abundância de dinheiro estrangeiro da última década, principalmente porque os Estados Unidos, voltando a crescer em ritmo mais acentuado, o que acontece é que há uma tendência de subir os juros lá. E quando sobem os juros lá, aquilo que eu chamei no ano passado de flight to quality, o dinheiro volta para ser aplicado nos títulos e nas aplicações norte-americanas. E 4, a esmagadora maioria do eleitorado deseja mudança nas ações do próximo governo. Então, sem confiança, como é que se investe? Se a gente precisa mudar o motor do desenvolvimento, que é o consumo, que ele começa a dar mostra de fraqueza, e a gente tem que mudar por investimento, a gente começa a ter problemas porque as pessoas não têm confiança para investir. Sem confiança não se investe. Os investimentos são adiados e a taxa de investimento da economia em relação ao PIB vem caindo a cada período. Que área deveria ser prioritária para uma reforma por parte do próximo presidente da República? 35% responderam à educação. Gestão pública, 20%. Infraestrutura, 16%. Tributária, 9%. Segurança, 8%. Política, 6%. Saúde, 5%. E trabalhista, 1%. Isso aí não tem nada de conjuntural, né? Isso é tudo estrutural, se a gente pudesse chamar assim. O Brasil está em 58º lugar no teste PISA. É a proficiência de estudantes, se eu não me engano, até 15 anos, do teste sobre matemática. 58º lugar de um total de 65. Primeiro, qual é? Xangai, China. Segundo, Singapura. Terceiro, Hong Kong. Não pode ter uma educação de qualidade sem professores bons. Então, a pontuação do teste PISA aponta o seguinte: no Brasil, o futuro professor sabe muito menos matemática do que quem fez engenharia. Na Polônia, quem quer ser professor domina mais matemática do que quem quer ser engenheiro. Na Áustria e na Nova Zelândia, ambos têm praticamente o mesmo nível de conhecimento. Ou seja, lá a profissão de professor é valorizada. E os melhores estudantes de matemática também são candidatos a serem professores. A carga tributária brasileira é das mais regressivas do mundo. Parcela da renda consumida pelos impostos indiretos. 20% dos mais pobres pagam 38%. E os 20% mais ricos, 13%. Esses impostos indiretos aí, ICMS, CONFIS, ISS, PIS e IPI. Não é só alta para o país de renda, do nível de renda do Brasil, mas ela é também injusta. E uma coisa curiosa para falar das redes sociais. E há uma espécie de entendimento aí disseminado de que a imprensa tradicional ela vai perdendo posição para as redes sociais, porque, em princípio, qualquer um de nós pode ser repórter. E essa pesquisa da Folha de São Paulo foi uma pesquisa feita entre 23,7 mil postagens do Facebook com links e 1,2 milhão de tweets, retweets e favoritos com links. Todas essas postagens, 61% foi iniciado por jornalismo profissional. Ou seja, no final de contas, a gente vai procurar aquela informação levantada pela mídia tradicional, que tem respeitabilidade, que tem editoria, etc. E Pernambuco, nesse contexto? Essa aqui é uma pesquisa, foi publicada na revista Exame, feita pela Macroplan. A notícia boa é essa: Pernambuco evoluiu muito nos últimos anos, principalmente nesse período aí de 10 anos. A maioria dos índices se concentra nisso. Reduziu também a taxa de homicídio de jovens, no período 2002-2012. São Paulo foi o primeiro, que reduziu 69%. A Paraíba, aqui do lado, aumentou 160%. No meu ponto de vista, é o que mais preocupa. Nem os jovens que não estudam, não trabalham e não procuram emprego. Pernambuco está em 25º lugar. Roraima está em 26º e Alagoas está em 27º. O último é Alagoas. O primeiro é Santa Catarina, com o menor índice de jovens que não estudam, não trabalham nem procuram emprego em números de 2013. O que é muito preocupante, o que aponta para a necessidade do próximo governo atentar para essas questões que são muito preocupantes. Afinal de contas, o futuro do Estado está na mão dos jovens. Um estudo muito importante, produzido por esse consórcio Pernambuco do Amanhã, além da CEPLAN e da TGI, a Macroplan também participou, produziu uma visão de futuro. Essa visão foi resultado de uma ampla consulta que foi feita, pesquisa, levantamentos, estudos. Esse é um trabalho contratado pelo Movimento Brasil Competitivo e pelo governo de Pernambuco. Isso foi objeto de um conjunto de estudos complementares que formularam a estratégia, e nós estamos agora concluindo o terceiro produto, que é o caderno de projetos
públicos, 50 projetos públicos estão sendo finalizados. Em resumo, a gente poderia dizer o seguinte, que tem 5 objetivos que são perfeitamente atingíveis, desde que se transite nessa direção. O primeiro dele, no que diz respeito à qualidade de vida, ao final do período, em 2035, cada pernambucano, pelas projeções, viverá em média 11 anos a mais do que vive hoje em dia. Cada pernambucano será 3 vezes mais rico, em média, do que é hoje. 8 em cada 10 pernambucanos pobres saem desta condição. Todos os pernambucanos jovens estarão em igualdade de condições para ingressar no mercado ou no ensino superior. E os pernambucanos sentirão ainda mais confiança no Estado e nas suas instituições. Isso é o cenário de chegada. E aí nós também fizemos uma ousadia, né, de esboçar qual seria o desafio do próximo governador. No caso do governador Paulo Câmara, manter a confiança dos pernambucanos, preparando a transição de um ambiente de investimentos estruturadores que estão se esgotando. Aquela leva de investimento está sendo concluída, que foi um período de plantação, entre aspas, para um de geração de renda, seria a colheita, com base numa gestão eficiente e no planejamento de longo prazo, orientador das mudanças estruturadoras que ainda precisam ser feitas, numa conjuntura econômica e política adversa. Bom, o Recife é o seguinte, foi feita uma pergunta, quais as prioridades que precisam receber maior atenção da administração pública municipal em 2015? Mobilidade aparece como a mais citada, 41% dos respondentes citaram a mobilidade. O que eu achei curioso nesse resultado aí, os baixos percentuais do Rio Capibaribe e do centro da cidade. Tanto o centro quanto o rio são fundamentais para o restabelecimento da cidade, em condições melhores de qualidade de vida. Eu trouxe aqui alguns resultados preliminares do projeto Parque Capibaribe. Recife, em 2037, será a primeira capital brasileira a fazer 500 anos. E a ideia é que esse conjunto de ações sejam realizados na direção de um planejamento de longo prazo que considere esse horizonte de 2037 como um horizonte de que, chegando lá, nós estaremos em condições bem melhores do que estamos agora. O estudo apontou diversas portas, o estudo chamou de águas do futuro, água da cultura e diversas outras, com esse conceito de chegar ao rio, atravessar o rio, percorrer o rio e abraçar o rio. Algumas imagens de como seria esse parque implantado e as margens revitalizadas. Nós só conseguiremos salvar o Recife se salvarmos o rio e o rio salvar a cidade. Então essa é a mensagem que eu queria dizer. O Brasil tem jeito, Pernambuco tem jeito e o Recife tem jeito. E o jeito do Recife é o Rio Capibaribe. Muito obrigado, um bom final de ano para vocês e um excelente 2015.